Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast, o nosso Café com Saúde. E hoje nós vamos falar sobre um tema que tem me tocado muito e que eu tenho aprendido a entender e a discutir e a colocar também um pouco na nossa agenda, que nós vamos falar sobre algo sensível, cheio de significado, e o universo das mães, pais, cuidadores atípicos. E para esse bate-papo, eu tenho a honra e a alegria de ter uma pessoa que hoje eu falo que ele é meu amigo, né? Tenho a alegria de dizer isso, que é Augusto Bravo. Augusto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por estar aqui no nosso Lado a Lado Cast. E eu gostaria que, para a gente começar, que você se apresentasse para a nossa audiência. Quem é Augusto Bravo? Marlene, primeiramente, muito feliz de estar com você aqui, porque, como você disse, a gente construiu uma amizade aí ao longo dessa jornada, especialmente do enfrentamento ao câncer, e nessa jornada nós entendemos outros propósitos, né? E esse propósito que nós vamos falar hoje, que é sobre as mães atípicas e as suas dificuldades, os seus sonhos também. Uhum. Bom, Augusto Bravo não é bravo, é manso, é Nada tranquilo, bravo, só o gente. sobrenome. Mas eu sou servidor há 35 anos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Atuo como advocacy das pautas de políticas públicas de saúde, especialmente do câncer, das mães atípicas, do autismo, da síndrome de Down, das doenças raras, das pessoas pré e pós-transplantadas e da valorização da vida também, né? Uhum. Então, hoje eu faço uma consultoria para o deputado Eduardo Pedrosa, que é o grande líder dessas frentes parlamentares, hoje aqui no Distrito Federal. E esse é um pouquinho da nossa atuação no âmbito político e também como palestrante a gente atua, Uhum. né? Augusto, para começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho como você iniciou, né, nesse universo, nesse mundo, né, das mães atípicas, né? Como que tudo isso começou? Então, Marlene, em 2012, eu estava sendo parecerista de um projeto de lei lá na Câmara, e era justamente sobre Braille, sobre pessoas com deficiência visual. E aquele projeto eu ia dar um parecer contrário. E eu ali identifiquei que eu tinha um preconceito implícito. Não o preconceito explícito, que é você não respeitar um idoso, não respeitar uma pessoa com deficiência, a cor de uma pessoa, a religião de outra pessoa, mas ali eu descobri esse preconceito implícito, que eu ajudava a redigir normas para o Distrito Federal, e tantas normas que eu já usei, já redigi, ajudei a redigir aqui para o Distrito Federal, e eu não discutia com o signatário das normas. Ou seja, o meu conhecimento, a minha habilidade, a minha técnica de escrever, mas só isso. E quando eu, então, descobri que aquela norma deveria ter uma efetividade, e quando ela tem efetividade, ela tem um propósito, eu comecei a conversar com essas pessoas. E aí foi aí, a partir desse momento, que eu entrei na pauta da saúde, na pauta das mães atípicas também. Uhum. E falando de mães atípicas, fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto que vocês têm, que eu acho belíssimo, né? Que é cuidar de quem cuida, né? Como que isso se iniciou? E a gente, assim, eu percebo que cada vez que eu converso com você, cada vez que eu encontro o Eduardo, esse projeto ele está tomando corpo, está crescendo e está ficando cada vez maior. E eu arrisco até dizer que vai servir até de modelo
para outras regiões do país, para outros lugares, porque é algo tão grandioso. Eu queria que você falasse sobre isso. Sim. O Cuidando de Quem Cuida é um projeto que foi redigido, eu digo assim, com as duas mãos, com todas as forças das mães atípicas. Uhum. Justamente nesse propósito que eu lhe falei, de conversar redigindo uma norma com as mães. Então, o Cuidando de Quem Cuida, ele foi muito com a escuta das mães. E aí ele já virou uma referência nacional. Hoje, essa lei, esse projeto, ele não só está no Brasil, mas também está na América Latina, no mundo. A gente levou, inclusive, esse projeto para a ONU, quando nós estivemos lá na ONU, falando sobre mães atípicas, sobre a síndrome de Down. E aí, a Casa da Mãe Atípica, ela também nasce dentro desse propósito do Cuidando de Quem Cuida, né. Daqui a pouco talvez a gente destrinche um Isso, pouco sobre a Casa da Mãe isso. Atípica. Mas o Cuidando de Quem Cuida, Marlene, foi algo muito especial na minha vida, e na vida do deputado Eduardo, e na vida das frentes parlamentares como um todo. A gente identificava na jornada das mães atípicas uma uma luta muito grande por acesso. Acesso a serviço, acesso a cuidado e, principalmente, uma mãe atípica, ela não quer acesso para ela, ela quer acesso para o filho. Eu sempre digo que, num sorriso de uma mãe atípica, ela sorri quando ela, consegue algo para o seu filho. Quando ela consegue algo para o seu filho, seja uma terapia, seja uma linha de cuidado, seja que tenha uma visibilidade, que alguém Uhum, trate aquele filho dela com amor, com carinho, uhum, aquele sorriso dela é diferente. E o Cuidando de Quem Cuida, ele tem essa expectativa de trazer para essas mães, e aí é importante, as mães com filhos com deficiência, que a gente chama de mães aham, atípicas, e trazer para elas uma linha de cuidado. Uma linha de cuidado que o poder público é omisso. uhum. Quando nós iniciamos esse projeto, eu digo, Marlene, que o deputado Eduardo Pedrosa, ele é conhecido como o pai das mães atípicas. E as pessoas me nominaram como o avô das mães atípicas, né? Talvez pelos meus cabelos brancos e tudo. Mas, assim, esse conceito de iniciar um processo, quando ninguém falava sobre mães atípicas no meio político, uma outra fala de alguém, a gente começou a dar voz. E era isso que elas queriam. Alguém que pudesse dar a voz para os pleitos delas, para as necessidades para os filhos delas. Uma mãe, ela muitas vezes, ela está dentro de casa abandonada. Abandonada pela própria família, abandonada pelos vizinhos, abandonada já pelo marido, porque o primeiro a fugir é o marido, Uhum. abandonar. E o Cuidando de Quem Cuida tem esse propósito, de acolher e fazer conexões com as mães, as famílias e os Uhum. cuidadores. Você começou a tocar num ponto que eu queria que você falasse um pouco mais. Quais são os maiores desafios dessas mulheres? Então, Marlene, assim, são muitos. Eu gostaria de elencar os principais. Sim. A primeira é o abandono, é o desafio do abandono. Quando um filho nasce, nasce uma mãe atípica. Porque ali ela tem já uma jornada de uma mãe típica, Uhum, ela já é dupla. Imagina a jornada de uma mãe atípica abandonada. Ela é tripla, uhum, quádrupla, ela, amplia muito mais. E aí, a segunda coisa é o luto, porque uma mãe atípica, quando sabe que o seu filho tem uma deficiência, seja uma deficiência aparente, uma deficiência invisível, oculta, como uma doença rara, uhum, como um câncer, como um autismo, ela tem um luto. E aí o luto associado àquilo que ela não esperava. Toda mãe, toda família idealiza um filho, que vai ser um médico, aham. que vai ser um policial, que vai ser alguém na vida, com um propósito. E de repente ela identifica que aquele filho dela não pode ser aquele sonho dela, daquela ideação de que ela buscou, que ela programou para aquele filho quando estava no ventre.
Associado ao abandono, também existe a negligência do poder público, porque essas mulheres são invisibilizadas. Uhum. Elas estão dentro de casa, muitas vezes sem salário, porque muitas delas têm que abandonar o emprego, abandonam a sua carreira para cuidar Verdade. dos seus filhos. E aí elas se esvazia dela própria, porque a vida dela passa a ser a vida do seu filho. Uhum. Muitas dessas mães, têm muitas preocupações, de quem quando ela se for, ou de quando ela morrer, de quem vai cuidar desse filho. Uhum. Essa é a maior preocupação de uma mãe, e esse é o maior desafio para ela, quando ela descobre que esse filho tem uma deficiência. E aí também, eu acho que o acesso aos direitos é muito complicado, muito difícil. A gente tem lutado muito para o acesso à saúde, o acesso à educação. É muito preconceito, muito capacitismo, muito bullying. Uma mãe atípica, ela vive totalmente negligenciada pela sociedade e pelo poder público. E aí o cuidando de quem cuida, ele vem como uma capa para essa mãe, como uma proteção para que ela possa dizer: existe alguém que cuida de mim, Uhum. né? Existe alguém que está olhando pelo menos por mim, alguém que está lutando por mim. E é isso que ela quer, porque Uhum. às vezes ela não tem força, Marlene. Uhum. Essa mãe muitas vezes não tem força para levantar, mas ela tem que levantar, porque não tem ninguém que cuide dela e que cuide do filho dela. Uhum. E, Augusto, você tocou aí nos pontos que eu acho super importante, e quem desconhece um pouco esse universo, eu acho que acabou entendendo um pouco, né, desse universo. E tem algo assim que eu acho que é um diferencial nessas ações que vocês fazem, que vocês ouvem essas mães e através dessas dores, vocês transformam em ação, Sim. né. E eu queria muito que você trouxesse aqui para a gente conhecer, algumas histórias, né, porque eu acho que as histórias, elas ilustram muito mais do que a gente ficar falando aqui em projeto de leis, falando as histórias, elas falam por si só. E aí eu queria que você contasse algumas histórias que você se lembra nessa caminhada e que a nossa audiência vai entender da importância delas também nos ajudar a falar mais, ou se conhece alguma mãe atípica, acolher também, né? Sim. Eu quero começar a contar a história de uma mãe, que estava com um filho autista de nível de suporte 3. Uhum, O filho um filho de autista de nível de suporte 3 é um autista severo, que ele é não verbal, que ele tem, convulsões, muitas vezes, ele tem que usar uma medicação para fazer uma regulação nele e tal. E essa mãe, eu fui fazer uma visita para ela, e ela estava totalmente machucada, uhum. porque esse filho dela tinha 30 anos, Marlene. Imagina um homem de Aham, 30 anos, adulto, com 1,80 m, e aquela mãe franzina com 1,50 m. uhum, E eu percebi nos braços dela tudo marcado, assim, e e ela sofrendo muito, cheio de marcas. E eu falei: "Você apanhou? E essas marcas em você?" Porque a gente tem muitos violência doméstica e tal, a aham, gente pensa muito aham, nisso, né. aham. E ela falou: "Não, isso aqui eu caí". E aí depois eu fui conversar com ela e fui entender esse processo, porque é a negação primeiro com Uhum, relação a isso. lógico. Mas depois conversando com ela, e aí foi o filho. E eu falei: "Olha, você não precisa negar pra gente, nós estamos aqui para te acolher, para te apoiar, para ajudar o seu filho". E a gente identificou que naquela mãe, aquele filho necessitava da medicação para regular ele, para que ele não pudesse ser um filho agressivo com Agressivo. relação a ela. Então assim, foi a primeira história, assim, com relação a uma negação de uma mãe, com relação a algo que ela foi maltratada. Mas existe, uma outra história de uma mãe que foi muito interessante. Quando a gente estava criando o Cuidando de Quem Cuida, a lei, e e que é uma sequência aí da Casa da Mãe Atípica, a gente falou: "O que é que você gostaria que tivesse dentro dessa política pública?". E ela falou assim: "Eu gostaria que tivesse uma rede". Eu falei: "Uma rede?".
Ela falou: "É uma rede para que eu possa dormir, porque eu não consigo dormir à noite, porque o meu filho tem convulsões, meu filho tem epilepsia, e eu tenho que dormir à noite, eu tenho que ficar acordado a noite inteira olhando ele". Então, aquela saúde mental dela estava muito baixa, Uhum. a sua própria autoestima. E aí eu falei para ela: "Olha, nesse projeto vai ter uma rede, lá na casa da mãe atípica, quando nós fomos construir, para você ter uma rede". Mas eu acho que a maior dor que me ensinou muito na minha vida foi uma mãe. Eu não posso falar muito aqui sobre suicídio, mas vamos Sim. tratar de uma, para que Aham. o YouTube não caia Aham. depois, né, na coisa. Mas uma mãe estava com uma tentativa de tirar sua própria vida. E e eu estava dando uma palestra, falando justamente sobre saúde mental, sobre a gente acolher as mulheres que são vítimas de violência doméstica, e aquelas mulheres que são abandonadas, especialmente pelo marido, pela família, e eu estava falando sobre esse propósito. E ao final ela chegou para mim e falou assim: "Olha, você trouxe uma palavra muito especial para minha vida hoje, porque você disse assim: 'Você não está sozinha'. Existe alguém para te acolher. Existe alguém que luta por você e que vai estar do seu lado". E quando você falou isso, eu tirei totalmente o propósito de retirar a minha vida, porque era isso que eu ia fazer quando eu iria sair daqui. Eu estava buscando um propósito. E eu não sei porquê, talvez Deus me conduziu para essa reunião que eu nem viria aqui. E hoje nós viramos um amigo, assim, essa pessoa faz parte das nossas frentes parlamentares. Uhum. É muito importante isso, porque quando você traz uma palavra de eh, que você entra na mente da pessoa, que ela está totalmente debilitada, e você faz uma diferença na vida da Uhum. pessoa. Uhum. Você traz uma qualidade de vida para ela, você traz mudança. E é isso que a gente traz por intermédio das nossas rodas de conversa. Aham. Muitas histórias dentro da roda de conversa, mas eu acho que essas duas aí, mas tem uma muito interessante que eu não posso deixar de falar, né. É. É, uma mãe, eu falei assim: "O que você gostaria que tivesse dentro dessa política pública de cuidando de quem cuida?". Aí ela falou assim: "Olha, eu gostaria que tivesse alguém que cuidasse do meu filho, para que eu pudesse ir fazer a minha unha, para que eu pudesse cuidar do meu cabelo, para que eu pudesse ir para o shopping passear, porque eu não sei o que é isso há tantos anos, e para que eu pudesse arrumar um namorado, porque eu não sei o que é isso há muito tempo, para que eu pudesse, me sentir como uma mulher". Então é isso que elas querem. Aham. Elas têm uma jornada com o filho, mas elas também querem se sentir mulher, de Lógico. fazer tudo aquilo que uma mulher tem as suas necessidades, suas Uhum. carências, seus desejos de fazer.